Vamos ver aqui um pouco, falar sobre a câmera aérea digital. Existem diversos tipos de sensores de imageamento utilizados na fotogrametria. Esse que estamos apresentando aqui é o ADS-40 da Leica, e à direita temos uma imagem da sua instalação dentro da aeronave. Um resumo de suas especificações técnicas é que ela trabalha com dispositivo de carga acoplada, CCD, que é uma tradução em inglês, como está escrito aqui, Charge Coupled Device. É um dispositivo de carga e é do tipo linear. Tem tipo linear e tipo matricial. Esse é o tipo linear que vamos falar aqui nesse vídeo. O tamanho do pixel nessa ADS-40 da Leica é 6,5 microns na imagem, né? Quer dizer, dependendo da escala da imagem, dependendo da altura de voo, esse 6,5 microns, ele vai ter um determinado tamanho lá no plano do terreno. No caso do projeto básico, queremos que fique com 35 centímetros por ali, para atender a ISF 201. Nessa câmera digital, a distância focal da lente é 62,77 milímetros. Então, com essa distância focal e o plano onde as imagens se formam, que é no plano focal, isso resulta, então, um feixe perspectivo com abertura de visualização, né, chamada FOV, Field of View, abertura de campo, igual a 64 graus. Temos um panorama aqui, uma anatomia dessa câmara aérea, com a parte eletrônica e a parte ótica, tendo aqui os sensores de estabilização de temperatura e pressão, aqui o plano focal e os filtros, a parte aqui de controle ambiental, né? Parte de temperatura, pressão, as lentes com a temperatura já estabilizada, né? E aqui janelas de vidro e aqui a câmera, né? A videocâmera, né? Então a energia da luz, a luz atravessa essas lentes e vai então levar a energia aqui para esse plano focal, que vamos ver então como é que isso se processa para termos a imagem digital. O imageamento é feito por faixa. O avião sobrevoando, a faixa é obtida continuamente, né? Aqui temos então 3 tomadas, uma nadiral, uma imagem nadiral, uma posterior, uma visada posterior pancromática, outra visada anterior também pancromática. E essa visada nadiral é colorida, é RGB, também pode ser infravermelho, mas também pode ser pancromática. Esse é o recurso desse imageamento com dessas imagens digitais, né? Então, tratando-se de um sensor linear, dessa imagem, desse sensor, a imagem é capturada à medida que a aeronave varre o terreno, produzindo uma faixa contínua. Não é produzido foto por foto, imagem por imagem, né? Quadro por quadro, frame por frame, como nas fotografias aéreas do voo analógico, em que vai se produzindo aqueles voos com a superposição longitudinal de 60%. Então, são imagens contínuas. E o efeito estereoscópico é fornecido com a imagem anterior e de uma passada com a seguinte.
Temos aqui uma imagem, né, como um produto, como fica esse imaginamento, a faixa contínua vai sendo feita. Temos aqui, então, uma faixa colorida desse voo. São aqui os créditos desse livro de fotogrametria lá do professor Daniel Rodrigues dos Santos. Agora, além desse imaginamento por faixa, a ISF 201 também prevê o perfilamento a laser para formar uma nuvem de pontos. Então, um outro sensor é usado para tomar essas nuvens de pontos e vamos apresentá-lo no final desse slide. Aqui, então, ainda é a câmera SD40 instalada no avião, como nós já vimos. Um detalhe aqui daquele CCD instalado ali, perto do plano focal, aqui em primeiro plano, aqui vemos a objetiva da câmera, e esse chip, que é o dispositivo de carga acoplada, ele é colocado lá perto do plano focal. Então, esse dispositivo, esse CCD, são detetores de silício que têm a função de converter fótons em elétrons, gerando uma carga elétrica que pode ser quantificada com um conversor analógico digital. Então, esse processo, ele fica muito, assim, tendo uma analogia forte com aquele processo analógico. O analógico usava aquela emulsão de sal de prata, e aqui usa-se esses detetores de silício, em que os átomos desse óxido de silício vão ser retirados de suas camadas mais externas e vai se produzir uma corrente elétrica. E é através dessa corrente elétrica, que será proporcional à quantidade de energia que vem lá da natureza, que vai se ter, então, a imagem analógico-digital. A digital, porque vai poder se transformar em zeros e uns de acordo com a intensidade da corrente, a intensidade não, a voltagem da corrente, ali como daqui a pouco veremos. Vemos aqui, então, o Sol, que é a fonte primária de energia, fornecendo energia para toda a superfície da Terra, e essa energia solar, então, ela vai para o sensor, lá na aeronave, e nesse sensor, então, ele vai passar por aquele CCD e proceder à elaboração da fotografia digital. Então, como esses CCDs funcionam? Então, eles emulam, como eu já falei a vocês, aquela emulsão fotográfica. Baseiam-se no efeito fotoelétrico. É a energia, é o fóton, a energia do fóton que vai retirar esse átomo da última camada dos átomos de silício. Uma curiosidade aqui é que Einstein ganhou o prêmio Nobel ao descobrir, né, esse efeito fotoelétrico. Ele não ganhou o prêmio Nobel quando descobriu aquela equação E igual a mc ao quadrado. Foi ao descobrir esse efeito fotoelétrico. Então, quando um fóton que vai lá da natureza, levando aquela informação do meio ambiente, quando ele se choca com um átomo, com esse átomo de silício, ele arranca ali um elétron da última camada. Os elétrons arrancados vão formar uma corrente elétrica, cuja voltagem pode ser medida e, com o seu valor, maior ou menor, a engenharia de computação, o hardware, interpreta aquilo como zeros e uns. Então, vamos ver aqui nessa ilustração um pouquinho como isso se faz. Se o fóton tiver energia suficiente, quando ele se choca com o átomo, ele consegue excitar o elétron.
Então, ele tira o elétron, ele excita o elétron lá do silício e forma aquela corrente elétrica. Então, como é que se processa esse transporte de cargas elétricas? O transporte da imagem do chip de silício, que é colocado ali perto do plano focal, para a memória da câmera, sem usar fios elétricos e sem distorcê-la. É assim que se faz o transporte. O CCD passa a transportar as cargas de uma linha de uma só vez, até o final da placa de silício. Dessa forma, a câmera pode identificar as cargas e construir a imagem com base nesses dados. Então, nós temos aqui um esqueminha que mostra aqui o chip, né, com os óxidos de silício, SiO2. Temos aqui a corrente, né, os fótons chegando com os elétrons, né, da última camada de silício, e dependendo da quantidade da corrente de elétrons que chega, vai se ter então uma certa voltagem, e de acordo com o valor dessa voltagem, na memória da câmera, isso é então digitalizado, fica uma câmera digital. Serão os zeros e um. Sem energia nenhuma é 0 volts, e com alguma corrente elétrica vai se ter uma certa voltagem. Ali está um pixel. O pixel, então, na imagem, né, ele armazenará aquela energia vinda lá do meio ambiente por uma certa corrente que poderá, então, com seu valor, assumir que é 0 ou 1, e aqueles milhões de pixels vão registrar todo aquele meio ambiente. E na questão das cores, como surgem as cores? Então, para gerar uma figura colorida, é preciso separar a luz em verde, azul e vermelho. E para isso, né, a opção mais simples seria usar 3 sensores CCD diferentes, dedicados com exclusividade para essa função de gerar as cores, né? E depois combinar as informações levantadas por eles para criar a imagem colorida. Então, espero ter ficado claro como é que se forma a imagem digital a partir do efeito fotoelétrico. A energia do fóton, retirando, expulsando os elétrons da última camada do silício e formando assim uma corrente elétrica que, chegando aos pixels, poderá ser medida, né, interpretada com seu valor, tendo corrente ou não, né, sendo 0 ou 1 a voltagem. Então, para a leitura do número de elétrons em cada pixel, eles são transferidos para um registrador horizontal e depois o elemento de saída sequencial, né, sequencialmente. Depois a corrente elétrica passa por um conversor analógico digital, ADC, e a imagem resultante será digitalizada na forma de zeros e uns. Então nós temos aqui aquele conjunto de pixels, né, milhões de pixels, e esses pixels, então, cada linha é transferida sequencialmente, né, para esse registrador, para um elemento de saída, eles vão sendo transferidos, e aqui o conversor analógico digital, então, vai proceder à transformação em imagem digital. Assim se faz a passagem lá dessa energia dos pixels para se ter a imagem digital.